têm exposto o Evangelho de João. Em paralelo, demos início à exposição do primeiro livro dos Reis de Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1, nós estaremos lendo do verso de número 11 ao verso de número 31. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 1, a partir do verso de número 11, nos diz assim: Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Ragite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi, e dize-lhe: Não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisag a sunamita o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: Que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Imolou bois e animais cevados, e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar o sacerdote, a Joabe o comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei meu senhor jazer com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: Ó rei meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois, animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os chefes do exército e a Abiatar o sacerdote. E eis que, estando comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber até o servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor Deus, nós te louvamos, Cristo. Nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor, em meio à adversidade da nossa alma, nos sustenta, porque a tua palavra boa e fiel chegou até nós. E hoje nós podemos, ó Pai, diante dela, corrigir as nossas vidas, enfrentar os nossos pecados e clamarmos por misericórdia. Fala conosco nesta noite, Jesus, por intermédio somente da tua palavra, que ela caia, Senhor, como semente em boa terra, que ela cresça e frutifique em nossos corações, para a honra e glória do teu nome. Amém. Meu irmão, você já ouviu falar sobre as cruzadas? As famosas guerras conhecidas como cruzadas?
Cruzadas eram empreitadas militares barra religiosas que tinham o objetivo de reconquistar o Oriente para o cristianismo. Foi feito durante a Idade Média, ali do século IX ao século XIII, mais ou menos. Um dos reis que ficou muito conhecido durante as cruzadas foi o rei Ricardo I, conhecido como Coração de Leão. Tem até filme sobre o rei Ricardo I. Em uma dessas cruzadas, se não estou enganado, na terceira guerra que havia, o rei Ricardo sai da Inglaterra, onde ele era o rei, e se dirige até o Oriente Médio com o objetivo de lutar junto com o exército. O seu irmão, o príncipe João, sabendo que o rei não estava em casa, decide dar um golpe e tentar tomar o trono para si, aproveitando que seu irmão não está reinando. O rei Ricardo I, sabendo disso, tenta voltar o mais rapidamente para a Inglaterra. Só que no meio do caminho, o rei Leopoldo captura, que era o rei da Áustria. E ele exige como pagamento para liberar o rei Ricardo 3 vezes o faturamento anual de toda a Inglaterra. Ou seja, praticamente uma dívida impagável. Sabendo de tudo isso que estava ocorrendo, a mãe do rei Ricardo, Eleonor, tenta juntar esse valor para que seu filho fosse liberto. Ela consegue esse dinheiro e então o rei Ricardo I consegue retornar para a Inglaterra e estabelecer o seu trono. Os historiadores vão comentar que durante esse período, durante essa divisão entre quem é o rei, João ou Ricardo, os súditos do reino tiveram que tomar uma decisão. De qual lado eles ficariam nessa história? Qual rei que eles seguiriam? Qual reino que eles fariam parte? Qual rei eles iriam servir como súditos? Essa história, queridos, que nós acabamos de ler no primeiro livro dos reis, nos denota essa mesma imagem. O povo de Israel está diante de uma dúvida que precisa ser solucionada. Quem é o rei que se assentará no trono no lugar de Davi? É Adonias que está se fazendo o rei? Ou é Salomão, a quem a promessa pactual da casa de Davi recaiu? Qual rei nós serviremos? Qual é o rei a quem nós daremos honra e louvor? É sobre isso que queremos falar nessa noite, sobre o tema súditos de um reino eterno. Você irá se lembrar, meu irmão, que nos 2 primeiros sermões que pregamos neste capítulo 1, nós falamos sobre o estado que o rei Davi está. O rei Davi está na casa dos seus 70 anos aproximadamente, e o texto vai narrar dizendo que ele já está muito velho, que ele está cansado. Ele já não tem capacidade para dirigir o reinado e a casa de Israel. Sabendo disso, seu filho Adonias se aproveita da situação para se coroar rei. Falamos disso no último sermão, como Adonias reúne os líderes de Israel que o apoiavam, como ele mola bois e animais cevados como sacrifício, e como ele se autocoroa o rei de Israel, mesmo que todos soubessem que a promessa era para Salomão. Sabendo disso, diante da situação que todos estão gritando, viva Adonias o rei, um homem decide tomar as rédeas da situação e intervir no que está acontecendo. O profeta Natã é esse homem que, diante desse contexto de guerras familiares, diante desse contexto de quem será o próximo rei, decide tomar uma atitude para que o verdadeiro rei de Israel pudesse reinar depois que Davi, seu pai, falecesse. Acompanhe comigo novamente o verso de número 11 e o verso de número 12. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Ragite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Natã, sabendo do estado que as coisas em Israel estão acontecendo, decide tomar as rédeas da situação e intervir naquela divisão, intervir nessa briga familiar. O profeta Natã tem em mente que se um falso rei ou um rei que Deus não escolheu se assentar sobre o trono de Israel, este é o fim da nação.
Nós veremos durante todo o livro dos reis como maus reis fizeram coisas ruins para o povo de Deus e como o juízo do Senhor veio sobre a nação de Israel. Natã tem em mente que a promessa de Deus precisa ser cumprida e respeitada. É ele quem escolhe a liderança do seu povo. É Deus quem direciona quem será o próximo rei. Não é simplesmente uma questão de linhagem. Não é simplesmente algo transmitido no DNA, de sangue para sangue. É Deus quem vai escolher o rei que governará e liderará o seu povo. Natã então chama Batseba para dizer: você não tem visto o que está acontecendo? Como Adonias está se fazendo rei e como isso pode colocar a sua vida e a vida de Salomão, teu filho, em risco? Existe uma questão, meu irmão, de vida ou morte embutida na história. Era muito comum nesses tempos antigos que, quando havia disputa pelo reino, o rei vencedor matasse aquele que perdeu. Natã tem plena convicção de que, se Adonias se tornar o rei de Israel, tanto Batseba quanto seu filho Salomão serão mortos. Veja, meu irmão, como o texto inicia trazendo a figura desses dois personagens. Tanto Batseba, que é aquela que fica conhecida pelo pecado com Davi, que era casada com Urias e que Davi depois o faz de tudo para matar e o consegue em meio à guerra. Batseba, no fruto do seu adultério, tem um filho, e esse filho morre como consequência do seu pecado. Mas Deus depois lhe envia Salomão e lhe garante, lhe faz uma promessa, que o seu segundo filho seria aquele que reinaria no lugar de Davi. Natã é o profeta que, desde quando Davi se assentou no trono de Israel, tem acompanhado toda a sua jornada. É esse Natã, meu irmão, que vai lá cobrar Davi do seu pecado com Batseba, vai lá corrigi-lo da sua falta e da sua transgressão. Natã vai agora apresentar um plano para que a vontade de Deus sobre a liderança de Israel seja cumprida. Alguns vão acusar injustamente Natã de simplesmente tramar um plano para que ele se desse bem no reinado de Israel, ou para que Batseba se desse bem e não fosse morta. Mas, pelo contexto do texto, nós entendemos que o objetivo principal de Natã é que o rei a qual Deus escolhera reinasse sobre o seu povo. Olha o que o verso 13 e 14 irá nos dizer. Vai, apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. O objetivo de ambos, tanto de Natã como de Batseba, não é persuadir o rei Davi a fazer algo contra a sua vontade. O objetivo deles não é barganhar algo para ter um benefício no reino, mas é simplesmente lembrar Davi da promessa que Deus havia feito. É simplesmente relembrar o rei de quem foi o homem escolhido por Deus para se assentar no seu lugar. Você irá se lembrar que quando Davi foi escolhido por Deus para suceder Saul, o filho de Saul que deveria se assentar no seu trono não era Davi, era Jonatas. Mas Deus é aquele que escolhe a liderança do seu povo. É Deus quem escolhe o rei que irá governar Israel. Eles estão alertando Davi para que ele se lembre da promessa que tanto Deus como ele haviam feitos. E o verso de número 15 ao verso de número 21 vai mostrar Batseba adentrando perante o rei e o relembrando da promessa pactual que a casa de Davi tinha. Acompanhe comigo do verso 15 ao verso 21. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisag a sunamita o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: o que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, pois, eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Ele imolou bois, animais cevados, ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, a Abiatar o sacerdote, a Joabe, comandante do exército,
mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei meu senhor jazer com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos tidos por culpado. Batseba se apresenta diante do rei, e o verso 15 faz questão de o verso 15 e 16 faz questão de denotar que ela se humilha perante o rei. O verso 15 vai nos mostrar que, ao entrar na recâmara com o rei, Abisag, a sunamita, o servia. Você irá se lembrar que, no primeiro sermão que falamos, lá dos versos 1 a 5, nós relembramos que Abisag era uma moça que havia sido determinada para servir ao rei durante a sua velhice. Imagine quão humilhante talvez tenha sido para Batseba, que era a esposa do rei, adentrar no quarto e ver uma moça muito mais jovem que ela nessa altura, que está servindo o rei. Lembre-se que, se Davi está com seus 70 anos, Batseba também já não é mais jovem. Batseba talvez seja uma jovem senhora, que agora tem que lidar com o fato de uma outra mulher estar servindo o rei Davi. Mas Batseba vai relembrar a ele da promessa que Deus havia feito, que Salomão iria reinar. Ela lhe conta dos detalhes do que está acontecendo no reino de Israel. Ela conta que Adonias se coroou o rei. Ela fala os nomes daqueles homens e líderes do povo de Israel que estão apoiando Adonias, como Joabe, que era o comandante do exército de Davi. E ela faz questão de relembrar que Davi ainda é o rei de Israel e que toda a nação está esperando que ele tome a dianteira e decida. Veja, meu irmão, diante de um contexto político tão difícil como neste momento, somente o rei Davi teria a palavra oficial para apaziguar os ânimos. Somente ele poderia dizer: este é o verdadeiro rei que reinará depois de mim. O povo de Deus está diante de duas escolhas. Quem é o rei que nós serviremos? Adonias ou Salomão? Lembre-se, querido, que a promessa que Deus fez para Salomão foi no seu nascimento. Salomão passou toda a sua infância, adolescência, juventude, chegou à vida adulta com a promessa de Deus que ele seria o próximo rei. A nação de Israel, desde quando Salomão nasce até a sua fase adulta, tem plena consciência que a promessa para a promessa do reino recairia sobre ele. Era Salomão que seria aquele que substituiria Davi e iria dar sequência na dinastia real. Mas o povo agora, depois de tantos anos com essa promessa fixa em sua mente, vê um novo rei se assentar e dizer: viva o rei Adonias. É uma decisão difícil para o povo de Deus. A quem nós serviremos? A quem nós iremos apoiar? Qual rei nós colocaremos para a nação de Israel? Batseba está contando a Davi todos esses pormenores, todos esses detalhes, para que o rei então tome uma decisão. Mas não apenas isso, ela lhe fala do que acontecerá com ela mesma e com Salomão, seu filho, quando Davi morrer. É certo que Adonias matará tanto Batseba quanto Salomão. O texto vai nos mostrar que, enquanto Batseba falava, o profeta Natã adentra ao quarto para confirmar as suas palavras. Acompanhe comigo o verso de número 22 ao verso de número 27. Estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei Davi, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse: ó rei meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois, animais cevados, ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os chefes do exército, e a Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti?
Natã se apresenta diante de Davi enquanto Batseba está falando, para confirmar essas palavras, para dar endosso àquilo que Batseba falava, para relembrar a promessa, mais uma vez, de que era Salomão o rei escolhido por Deus. Natã vai questionar Davi se ele deu permissão para Adonias reinar e não contou a ele que era o profeta da casa de Deus. Ele relembra mais uma vez os sacrifícios que Adonias está fazendo. Ele relembra mais uma vez os homens que estão apoiando Adonias no lugar de Salomão. Ele questiona Davi se ele sabe de tudo isso ou se é apenas algo que parte de Adonias sem a permissão do rei de Israel. E agora o texto nos leva a ver, irmãos, qual é a decisão que Davi irá tomar. Tendo todas as informações, tanto falada por Batseba, como falada por Natã, Davi agora, como rei de Israel, como líder do povo, tem que tomar uma decisão. Dizer quem será verdadeiramente o rei que se assentará no trono depois dele. Acompanhe comigo o verso 28 ao verso de número 31. Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, o meu Senhor, para sempre. Diante de todas as informações que o rei Davi tem, diante de todos os pormenores que agora ele pode pesar na balança para decidir quem é o rei, Davi decide tomar uma atitude e naquele dia coroar a Salomão como rei de Israel. Naquele mesmo instante, ele iria coroar Salomão, crendo na promessa que Deus havia feito, relembrando a promessa pactual que Deus havia feito quando Salomão nasceu. A imagem que nós temos, querido, nesses 3 últimos versículos, não é a dos 3 primeiros versículos do capítulo 1. Lembre que o capítulo 1, nos 3 primeiros versículos, vai dizer que o rei Davi estava velho, estava com frio, roupas não lhe aqueciam, e que era necessário chamar uma mulher para o servir. Mas os 3 últimos versículos traz à nossa mente novamente a ideia daquele Davi que matou o urso e o leão, a imagem daquele Davi que matou Golias. Eu imagino Davi se levantando do seu leito nesse momento para declarar: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que remiu a minha alma, hoje mesmo teu filho Salomão se assentará no meu trono, como Cristo prometera. Salomão, meu irmão, naquele instante seria coroado rei de Israel, porque Davi tem agora em mente novamente a promessa que Deus havia feito. Batseba se inclina perante ele e diz: viva o rei Davi, meu Senhor, para todo sempre. Queridos, diante de um texto narrativo e histórico como esse, por vezes a pergunta que vem à nossa mente é: que lições nós podemos tirar de uma história tão confusa de briga familiar por 2 homens que têm que se assentar no trono de Israel? Que proveito nós podemos tirar de um texto histórico que está nos relembrando aquilo que aconteceu com o povo de Deus há mais de 2000 anos atrás? Por vezes essa é a imagem quando nos deparamos com textos como esse. Você já leu Números e Levítico e tentou entender por que esses livros estão na Bíblia? Por que a Bíblia faz questão de deixar genealogias para você ler, aquela genealogia que você pula lá no seu devocional? Lembre-se, meu irmão, toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus deixou esses registros históricos e Ele tem algo a nos ensinar com isso. Por mais que esses eventos ocorreram literalmente com outros homens e com outras mulheres, existem princípios que são atemporais, que Cristo traz para a sua igreja. E eu quero falar contigo, meu irmão, sobre 4 lições que nós podemos aprender com essa história, com este tempo que o povo de Deus passou de tomar uma decisão entre servir Adonias ou servir Salomão.
A primeira lição que temos, queridos, é que nós devemos honrar o rei do reino a qual nós fazemos parte. Batseba e Natã, desde o começo dessa história, têm honrado o verdadeiro rei, que é Davi. Mesmo que Davi estivesse velho, mesmo que Davi estivesse fraco, mesmo que ele já não pudesse tomar decisões acipientes que cessassem aquele conflito em Israel, Natã e Batseba têm confiado nele e o têm honrado como o rei de Israel. Em nenhum momento Natã e Batseba pedem para Salomão intervir na história. Em nenhum momento você vê Batseba chamando Salomão e dizendo: meu filho, seu irmão Adonias está tentando tomar o trono, vamos armar aqui um plano para que você seja o rei. Essa história nos lembra muito Raquel com Jacó, não é? Em que ela engana Isaac para que seu filho tenha a primogenitura. Em nenhum momento Batseba está fazendo isso. Desde o começo da história, eles estão tratando com o verdadeiro rei de Israel. É um princípio, queridos, que o próprio Davi seguiu. Você irá se lembrar que, quando Saul era rei, Davi teve diversas oportunidades para matar Saul, quando este o perseguia. E em todas essas oportunidades, Davi dizia: Deus guarde a minha mão, que eu a estenda contra o ungido do Senhor. Natã e Batseba têm honrado o verdadeiro rei de Israel. E meu irmão, deixa eu lhe relembrar que a partir do momento que você se tornou cristão, e a partir do momento que Cristo te salvou, você agora faz parte de um reino, você agora serve a um rei, você agora está sobre o jugo e a soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que fica é: nós temos honrado o rei das nossas vidas? Nós temos honrado o rei que governa os nossos corações? Quanto nós honramos ao rei Jesus com as nossas vidas e com as nossas atitudes? Quanto da nossa vida, meu irmão, aponta para Cristo? Quanto da nossa vida aponta para a honra que nós damos a Cristo como verdadeiro rei dos nossos corações? Cristo não era, meu irmão, apenas da descendência de Davi. Cristo era Senhor sobre Davi. Nós lemos hoje no Evangelho de Lucas a profecia de Zacarias, que da casa de Davi viria o Salvador. Do plano pactual que Deus tinha, viria aquele que salvaria o mundo. Jesus relembrou aos escribas e aos fariseus a profecia de Isaías, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Porque a honra que damos a Cristo como rei em nossas vidas, meu irmão, não é simplesmente com aquilo que acreditamos ou o que falamos, mas também a forma como nós agimos e a forma como nós vivemos. Nós temos honrado a Cristo, meu irmão, como o verdadeiro rei dos nossos corações. Cristo é honrado na sua vida, meu irmão. No seu trabalho, Cristo tem sido honrado. Na sua casa, Cristo tem sido honrado. Nas suas redes sociais, Cristo tem sido honrado. Nas suas conversas com os seus amigos, Cristo é honrado. Ou será que a profecia de Isaías pode se aplicar a nós? Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Terrível realidade, queridos, se é isso que disserem de nós. Você honra a Cristo, minha irmã, quando você ensina as Escrituras para os seus filhos. Você honra a Cristo, meu irmão, quando você chega em casa depois de um dia de trabalho e você se assenta com a sua família à roda da mesa, abre a Bíblia e faz o culto doméstico com eles. Você honra a Cristo, jovem, quando você rejeita os prazeres desse mundo. Você honra a Cristo, adolescente, quando você obedece seus pais, mesmo diante do não que ele fale para você e que você não entende o porquê. Crianças, vocês honram a Cristo quando vocês emprestam aquele brinquedo mais legal para o seu coleguinha, mesmo que você não queira fazer. Nós precisamos honrar a Cristo com as nossas vidas, porque se dissermos que acreditamos nele, a nossa vida agora precisa ser um livro aberto que aponte para Cristo, que ele seja entronizado em nossos corações e que receba a honra devida como súditos do reino eterno a qual nós fazemos parte. Mas não apenas honra Natã e Batseba têm oferecido ao verdadeiro rei.
eles também creem na promessa desse reino. Nós devemos crer na promessa do reino a qual nós fazemos parte. E essa é a segunda lição que o texto nos mostra. Desde o começo, meu irmão, Natã e Batseba estão crentes que a promessa que Deus havia feito de Salomão ser o rei irá se cumprir. Assumir um compromisso com o reino de Deus, meu irmão, significa crer nas promessas que Cristo deixou ao meu e ao seu respeito. Significa crer nas promessas que Ele designou para seu povo, em todas as épocas, para todas as idades. 1 Crônicas, no capítulo 22, verso 9 e 10, o profeta vai prometer a Salomão como rei, dizendo: eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Ao lembrar Davi da promessa que Deus havia feito, Natã e Batseba não estão inventando nada. Eles estão relembrando Davi da promessa que Deus havia feito. Jesus Cristo anunciou, meu irmão, que seu reino havia chegado. Nós lemos esse texto hoje em Marcos. E que desde a sua morte, a sua ressurreição, apontavam para este reino. Cristo tem o seu reino, meu irmão, com pleno domínio e com plena soberania sobre nossas vidas. Mas nós ainda aguardamos o cumprimento final dessa promessa. Nós ainda aguardamos Cristo voltar para nos buscar, porque Ele prometeu. E deixa eu lhe perguntar, meu irmão, você ainda crê nas promessas que Cristo deixou para a sua igreja? Você ainda crê nas promessas que Cristo deixou para mim e para a sua vida? Não é a promessa do carro novo não, meu irmão. Não é a promessa da casa nova não. É a promessa que Ele registra em João capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você continua crendo nessa promessa, meu irmão? Natã e Batseba creem na promessa que Deus fez. Eles creem que Salomão será o rei. Você ainda crê nas promessas de Cristo para a sua vida, como eleito do Senhor, como súdito desse reino? Você ainda crê, meu irmão, na promessa de que Cristo não te deixaria e não te desampararia? Você ainda crê na promessa de que um dia nós faremos parte de um reino perfeito e que Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima? Você ainda crê nisso? Ou essa promessa tem esmorecido no seu coração? Ou essa promessa talvez já não alegre a sua alma? Nós precisamos crer, meu irmão. Ser súdito desse reino significa acreditar e crer nas palavras do nosso rei. Crer nas palavras do Senhor Jesus. Durante a história da igreja, houve um grupo de cristãos que era conhecido como moravianos ou morávios. Teve um como dos seus percussores e talvez um dos seus nomes mais representativos, o Conde Zinzendorf. A história vai narrar que, durante esse período, havia na Índia uma ilha com 3.000 escravos aproximadamente. Homens presos que nunca haviam ouvido falar de Jesus. Nunca tinham lido as Escrituras. Jamais tinham ouvido falar do sacrifício de Cristo. E entre os moravianos, haviam 2 jovens, de aproximadamente 20 anos, que ouvindo que naquela ilha tão distante, haviam 3.000 escravos que sequer haviam ouvido falar de Jesus, decidiram em seus corações que iriam ser missionários naquela ilha. Que eles iriam sair do seu país, iriam para um lugar desconhecido e iriam falar de Jesus para aqueles escravos. A história conta que eles enviaram uma carta para o senhor daquela ilha, o senhor dos escravos, pedindo permissão para ir até lá e falar de Jesus.
E a resposta que eles tiveram é: nesta ilha, esse tal de Jesus nunca será falado. Na minha ilha, esse tal de evangelho nunca será pregado. Diante daquela situação, os seus corações continuaram crendo que Deus uma hora enviaria eles para falar sobre o seu amor para aqueles homens escravizados. Mesmo diante da recusa, e com aquele homem de coração tão duro e tão impenetrável, eles decidem tomar uma atitude. Eles quiseram se vender como escravos para poderem ir até aquela ilha e pregar de Jesus. Eles decidem, diante daquela recusa, ser escravos para poder ir até aquela ilha e falar do Evangelho. Quando eles tomam essa atitude, a sua família, os seus amigos, os membros de igreja começam a lhes questionar, dizendo: por que vocês estão se vendendo como escravos? Não haverá retorno. Não há mais como voltar depois que vocês forem para lá. E pense a seguinte situação, meu irmão. Se você se vende como escravo, não tem como depois de 3 meses você desistir e voltar para casa. Aqueles jovens estavam se vendendo como escravos, cientes de que eles passariam o resto de suas vidas como escravos naquela ilha, para poder falar de Jesus para aqueles 3.000 homens. Não há como retornar, não há como desistir do contrato e voltar para a vida antiga. Você está abandonando sua família, você está deixando seus amigos, você está deixando uma vida confortável para se tornar um escravo. E a história vai narrar que muitos começam a questionar eles, dizendo: não façam isso, vocês são jovens, vocês têm a vida inteira pela frente, por que vocês estão se vendendo como escravos? E quando o navio estava para partir, já para zarpar, aqueles jovens sobem até o navio, e as pessoas continuam gritando, dizendo: desistam, saiam desse navio, voltem para suas casas, não se tornem escravos. O texto diz que aqueles 2 jovens levantam as suas mãos e dizem: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Aqueles jovens criam na promessa, meu irmão. Aqueles jovens acreditavam no Evangelho de Deus, que tem poder para alcançar 3.000 escravos em uma ilha distante. Você crê nessa promessa, meu irmão? Aqueles jovens criam que entre aqueles escravos haviam eleitos do Senhor. Eles criam que mesmo abandonando as suas vidas, eles não estavam perdendo nada. Pelo contrário, eles estavam conquistando tudo para que o reino de Cristo avançasse. Essas palavras, meu irmão, deveriam ficar marcadas em nossos corações, para que o cordeiro que foi imolado receba a glória pelas nossas vidas. Você crê nessa promessa? Você crê que Deus ainda, meu irmão, diante desse mundo caótico que nós vivemos, ainda está salvando o seu povo? A sua promessa não caiu por terra, o seu sangue não foi derramado em vão? E que todos aqueles, em todos os tempos, que se arrependerem e tiverem fé em Jesus, poderão alcançar essa viva esperança que eu e você alcançamos. Você crê nisso, crente? E se você crê, meu irmão, por que você anda com o teu coração tão ansioso? Por que você está preocupado com a alta do dólar? Com o preço do café que está caro? Você crê nessa promessa? Você ainda acredita nisso, meu irmão? Ou isso agora são só meras palavras vazias de um Galileu, há 2.000 anos atrás? Nós precisamos crer na promessa do reino de Deus para nós. Nós precisamos crer que Deus cuidará de nós. Quando batizamos nossos filhos, nós estamos crendo que Deus um dia os alcançará. Pela fé em Cristo, a mesma fé que nos alcançou. Você ainda crê, meu irmão, que Cristo pode alcançar a sua família? Que os seus filhos que talvez não conhecem a Deus, Cristo ainda pode alcançá-los? Você crê nisso? Você crê, meu irmão,
que o seu cônjuge, que talvez não é cristão, Deus o pode alcançar por meio da sua vida, que os seus colegas de trabalho serão influenciados e serão alcançados por Cristo pelo seu bom testemunho. E você crê que, apesar dos pesares, Cristo continua cuidando de nós? Nós precisamos crer nisso, meu irmão. Nós falamos nessa manhã em nossa escola dominical sobre como os crentes em Tessalônica estão esperançosos com a volta de Cristo e estão crendo na promessa, mesmo diante da morte. Nós precisamos crer nisso. Mas ser súditos do reino de Deus não é apenas crer nessa promessa, mas é também trabalhar para que o avanço do reino de Deus se estabeleça. Nós precisamos e devemos trabalhar para o avanço do reino de Deus. Natã e Batseba não ficam inertes diante da autoproclamação que Adonias está fazendo. Eles não estão simplesmente olhando o que está acontecendo de uma maneira passiva. Eles estão trabalhando para que o verdadeiro rei seja entronizado, para que o verdadeiro reino avance. E ficar inerte, meu irmão, sabendo das verdades maravilhosas do reino de Deus, é inadmissível. Pois se somos súditos desse reino, se acreditamos nas palavras desse reino, nós devemos trabalhar para que esse reino avance. Nós devemos trabalhar para que o reino de Deus se fortifique. E a pergunta é, meu irmão, o que você faz ou fará para que a próxima geração conheça a Cristo? O que você faz ou fará, meu irmão, para que essas verdades do Evangelho cheguem aos seus filhos, aos seus netos, aos seus amigos, aos seus parentes? O que nós fazemos para que o reino de Deus avance sobre esse mundo? O que nós faremos ou estamos fazendo para que o reino de Deus cresça e se fortifique? Você foi comissionado, meu irmão. Se você é súdito desse reino e se você acredita nesse reino, você precisa trabalhar para que esse reino avance. Mas Samuel, eu não tenho o dom de ser missionário. Talvez você não tenha, meu irmão, mas talvez aquele seu vizinho precise ouvir de Jesus. Talvez o seu amigo do trabalho, que você trabalha todos os dias com ele, talvez ele precise ouvir de Jesus. E você pensa que talvez outra pessoa fará isso. Cristo está comissionando você para fazer isso. Cristo está te comissionando para falar as verdades do Evangelho. Não despreze o chamado do seu rei, meu irmão. Essas palavras não são trazidas por qualquer pessoa. É Jesus quem está te comissionando para que o reino dele avance, para que o reino dele cresça. Matthew Henry, um teólogo, vai nos dizer sobre este versículo: qualquer que seja o poder, influência ou interesse que os homens tiverem, eles devem melhorá-lo ao máximo para a preservação e ampliação do reino do Messias. Como você usa seus dons e talentos, meu irmão, para que o reino de Deus avance? Como você usa, meu irmão, os dons que Deus entregou em sua mão para que o reino de Cristo avance? Não seja inerte a isso, meu irmão. Não seja passivo diante disso. Se Natã e Batseba tivessem sido passivos, um falso rei teria se adentrado no trono. Uma pessoa que não possuía a promessa pactual iria reinar sobre Israel, mas eles trabalharam para que o verdadeiro rei seja entronizado. Uma última e quarta lição, queridos, que nós podemos ver com este texto. Qual é a imagem que vem em sua mente quando nós falamos de Batseba? Simplesmente a mulher adúltera. A nossa cabeça está formatada para olhar para esta mulher, para esta personagem, como aquela que trai o seu esposo com Davi. É tudo isso que sabemos de Batseba. Que era uma bela mulher que se deitou com o rei, que perdeu o primeiro filho e que seu marido Urias foi morto. E talvez, querido, nós pensemos que a história de Batseba se resume a isso. Mas quando nós chegamos no primeiro livro de Reis, nos versos aonde nós lemos, nós vemos Deus usando Batseba para que o seu plano pactual seja cumprido.
Nós vemos Deus usando a mesma Batseba que pecou e falhou com Davi, sendo agora usada para que o verdadeiro rei se assentasse sobre o trono. Talvez você pense, meu irmão, em algum momento da sua vida, que os seus pecados e que seus erros podem frustrar os planos de Deus. Talvez você pense, meu querido irmão, que o seu pecado é grande demais, que Deus não pode perdoar, a ponto de que os decretos dele sejam falhados. Deus tinha uma promessa pactual para a casa de Davi. E essa promessa, meu irmão, se cumpriria apesar do pecado de Davi e apesar do pecado de Batseba. Lembre-se, meu irmão, os seus pecados ofendem a Deus e eles devem ser confessados. E devemos sim lutar contra eles. Mas eles jamais poderão, meu irmão, interromper os decretos divinos para a vida do seu povo. Os nossos pecados jamais poderão interromper os planos de Deus para a vida da sua igreja. E a despeito do pecado de Batseba, ela agora está sendo usada pela boa soberania e pela boa providência de Deus para que seu filho Salomão se assente sobre o trono. A despeito dos seus pecados, meu irmão, a promessa de Deus continuará de pé. A despeito da minha e da sua falha, os planos e decretos de Deus jamais poderão falhar. Louvado seja Cristo, meu irmão, pelo fato de que a promessa pactual que Ele fez com o seu povo e com a sua igreja está de pé, não por causa de mim e de você, mas por causa dEle. É Deus quem fez a promessa e é Ele quem a mantém ao longo da história. Lembre-se que o seu pecado, meu irmão, não pode frustrar os planos de Deus. Lembre-se disso, meu irmão, de que se você faz parte do reino de Deus, você precisa honrar o rei desse reino. Você precisa crer nas promessas desse reino. Você precisa trabalhar para o avanço do reino. E você precisa entender que os seus pecados não podem abalar o reino que foi erigido sobre a cruz de Cristo. Que Deus nos dê graça sobre isso. Quero chamar os irmãos do nosso conjunto à frente. Nós estaremos orando e encerrando o nosso culto. Logo após, nossos irmãos estarão louvando. Eu gostaria de pedir, se os nossos irmãos do conjunto puderem, cantarem novamente Colossenses. Fique de pé, queridos. Vamos